Olá, bom dia, gente, tudo bom? Pessoal, eu vou só falar um pouquinho sobre uma reflexãozinha da semana, tá? Ou seja, uma sugestão, assim, de finalzinho de semana, vocês reavaliarem como que foi a semana de vocês, as coisas que vocês fizeram, se planejaram, se deu tudo certo. De verdade, assim, uma avaliação que é bom a gente fazer aos finais da nossa semana, sabe? É o que eu faço muito, assim. O que que eu fiz durante a minha semana? As coisas foram produtivas? O que que eu ainda preciso fazer? Sabe aquela sensação do nosso preencher da semana? Ou que ainda falta a gente reavaliar? É uma coisa interessante que eu tava pensando assim, que acontece muito com a gente, né? Ou seja, às vezes a gente não sabe lidar com algumas coisas, né? Por exemplo, acontece algumas situações e eu vi isso em alguns exemplos, assim, sabe? Durante a minha semana. E aí as pessoas, às vezes, elas não sabem entender os limites das coisas, ou seja, porque quando a gente faz uns planos, eu falei, nem sempre depende só da gente, né? Acontece muitos casos que a gente precisa de outras pessoas, principalmente quando o assunto é negócios, empreendimentos na vida, é profissional. Na verdade, a gente precisa das relações, né? Então, assim, como lidar com isso, assim, na nossa vida? Então, faça uma avaliação durante a semana, o que foi produtivo, o que não foi, o que foi positivo, o que não foi. E, assim, se aconteceram situações diversas, tá? Que às vezes não teve um retorno que vocês imaginavam, reavaliem, sigam em frente e analisem outras pós-situações que você pode fazer para lidar com isso, tá bom? Eu falo isso, por exemplo, às vezes vocês querem um emprego, aí não foi do jeito que vocês queriam, ok, aí vocês vão correr atrás de outro emprego, né? Enfim. Aí se foi montar alguma coisa e vocês não conseguiram fazer que fosse daquela forma, aí vocês vão reavaliar e a próxima semana vocês vão continuar lidando. Eu falo isso quando a gente também pensa em revendas de coisas, da vida e tudo. Então, assim, é só um conselho para vocês lidarem com problemas que vêm na vida de vocês, tá bom? E olha, uma coisa que eu sempre coloco assim na minha mente. Quando eu penso em alguma coisa, eu quero fazer algo, eu geralmente penso no lado positivo daquilo. Eu penso que vai acontecer, tá? Então, esse pensamento faz com que a gente consiga realmente atrair para nossa vida coisas muito boas. E assim, as coisas que não acontecem do mesmo jeitinho que a gente planeja, não é que a gente não pensou direito, que a gente não fez direito. Não, gente. Às vezes é o espaço dos outros e a gente precisa seguir com outras estratégias na vida, tá bom? Mas sempre vendo o lado positivo de tudo. E permitindo que as outras coisas aconteçam, que as pessoas tenham os direitos direitinho de lidar com as coisas delas da forma que elas planejaram. Tá bom? Então, assim, isso não nos limitará. Então, não se limite por nada, tá? Nada. Ou seja, sigam em frente, independente de qualquer coisa. Refaçam novamente agora os planos de vocês que não tiverem sido do jeito que foi realmente organizado. E semana que vem tá aí. A gente sempre tem que estar pensando que a gente tem outro dia sim para lidar com as outras coisas e que vai ser bom. Ó, pensem sempre assim, o melhor para nossa vida vai se organizando, tá bom? E assim vai acontecendo, sim. Então, assim, ajam, tenham a ação, o poder da ação é algo magnífico na nossa vida, mas assim, a ação com os limites do outro, da forma correta que você acredita que tá tudo certo aqui, mas que você tá fazendo algo, tá bom? E não desanime diante de situações negativas também. Veja um lado positivo de tudo. De verdade, de tudo mesmo. Tudo tem um lado positivo. E tudo tem um lado legal para você avaliar e usar para uma outra coisa de forma agradável, tá? Então, ó, beijo, bom final de semana, até segunda-feira. E assim, reavaliem a semana de vocês. Então, o conselho faz bem, reavaliem a agenda, reavaliem as coisas que vocês fizeram, que ainda falta, e o que não foi positivo, como eu posso melhorar, né? E é assim, tá bom? Beijo mesmo, bom final de semana. Tchau, tchau.